Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições Bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, segundo trimestre de 2023. Nesse trimestre, nós estamos estudando o livro dos Salmos. A lição de hoje tem o tema A Beleza da Unidade Espiritual, baseada no Salmo de número 133, que também é a nossa última lição de número 13. Estamos encerrando com esta lição o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, com o tema dos Salmos. Então, nós queremos desde já agradecer você que esteve conosco e dizer que o ebdenfoco.com continua. Para o próximo trimestre, nós estaremos juntos também, comentando aqui as lições da editora CPAD na classe de jovens. Esperamos que seja um trimestre abençoado e abençoador, como foi esse segundo trimestre. Então, que Deus abençoe a todos e vamos então dando continuidade à nossa aula desta semana. Lembrando que você que gosta de usar slides em PowerPoint na sua escola bíblica, na sua aula, você sabe que preparar o slide demanda muito tempo. Por isso, o ebdenfoco.com disponibiliza para você, através de assinaturas, todos os slides das lições bíblicas da editora CPAD das classes de adultos e jovens. Com isso, você terá mais tempo para estudar. Além de disponibilizar para você, através de assinaturas, os slides prontos, tem também uma série de conteúdos para você estudar e num só lugar, tendo assim mais tempo para se aplicar no estudo, para ministrar uma aula com excelência. Então tenha mais tempo para estudar sendo um assinante do ebdenfoco.com, onde você encontrará todos os slides das classes de adulto e jovem da revista da CPAD prontos para serem usados. São slides da revista CPAD 100% baseado na revista, imagens de qualidade, prontos para serem usados. Inclusive, são slides editáveis que você pode fazer a mudança que você entender que seja a melhor para a sua aula. Como eu já disse, o conteúdo da assinatura tem os slides de adultos, slides de jovens, mais bônus, os slides de escatologia, mais de 40 sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então acesse o site www.ebdenfoco.com ou entre em contato conosco pelo 94 984 092869, é o nosso WhatsApp. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. Texto principal. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133 e verso 1. Se você estudar a história desse salmo, esse salmo fala muito da separação entre norte e sul de Israel. E aqui o salmista está dizendo para os irmãos do norte e os irmãos do sul que o maravilhoso seria que eles vivessem em união, que o povo de Deus não foi criado, não foi chamado povo de Deus para viverem desunidos, que o povo de Israel não deveriam viver como duas nações separadas, mas como um povo só, porque são irmãos. A unidade da Igreja de Cristo começa em Deus, em nosso relacionamento pessoal com Cristo. De fato, isso é importante. À medida que a comunidade, à medida que a família, ela se dissolve, se deteriora, ela se afasta uns dos outros, é porque seus membros estão perdendo a perspectiva da unidade em Cristo. Porque uma vez que nós estamos reunidos e unidos em nome de Cristo, dificilmente nós iremos nos separar. O texto bíblico, como já foi dito, o Salmo 133, que é um salmo bem pequenininho, apenas 3 versos. E diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque a ti o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre.
Vamos lá, o texto bíblico, João 17 também, né? Nós temos João 17, 20 e 23, onde Jesus diz: eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que estes sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então, nós temos a segunda parte da nossa leitura bíblica, do nosso texto bíblico, né? A oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17. Introdução. Vamos para a nossa introdução. Nesta lição estudaremos a respeito do tema da unidade encontrado no Salmo 133. Né? Relacionaremos o Salmo com a oração sacerdotal do Senhor Jesus de João 17, 20 e 23. Né? João 17, 20 e 23, nós acabamos de ler, onde Jesus roga para que Deus, né, abençoe os seus discípulos e que essa bênção seja a bênção da unidade. E veremos que a verdadeira unidade dos cristãos começa em Deus, no nosso relacionamento pessoal com Cristo, para então nos relacionarmos com os irmãos. Né? Que, aliás, a oração sacerdotal de Jesus ora a Deus para que os discípulos estivessem unidos, para que eles fossem conhecidos como um só corpo, e o parâmetro que Jesus dá para que os discípulos fossem conhecidos como um só é ele próprio com o Pai e o Espírito Santo, né? A trindade divina, né? Que não se aparta, né? Que concordam em tudo, que é uníssona em tudo, né? O padrão, né? E o parâmetro de Jesus para que a igreja vivesse em harmonia, vivesse em unidade, é a própria Trindade Santa. Perceba o quão poderoso isso é, né? O padrão e o parâmetro de Jesus para nós é Ele mesmo. Esse relacionamento passa pela perseverança na doutrina, na piedade e no serviço cristão. Atos 2:42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Esse era o comportamento, né, da igreja no início, a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. Né? Atos conta-nos como era a realidade da igreja. A realidade da igreja é que os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? E eles perseveravam na comunhão, frequentemente estavam, né, regularmente estavam reunidos, partindo o pão e orando. Né? A igreja que vivia em unidade com seus propósitos, com os propósitos divinos. A beleza da unidade, nosso primeiro tópico. Salmo 133. É um salmo de Davi, denominado dos degraus ou das peregrinações. Há pelo menos mais 15 salmos na categoria dos degraus, né, salmo de peregrinação. A característica principal deles é a de serem canções de adoração enquanto o povo de Deus peregrinava ao Monte Sião para adorar o Senhor. Então, por isso, cântico de degraus, né, que é o cântico andando, né, que eles cantavam enquanto peregrinavam, enquanto andavam. A cultura judaica ela é muito rica, né, dentro do aspecto religioso, até porque o aspecto religioso judaico se mistura com o cultural, né? A cultura judaica é a sua religião, né? Hoje um pouco menos, mas historicamente sempre foi, né? A cultura judaica era a sua religião. Então, os salmos de degrau são os salmos de adoração enquanto o povo caminhava em direção ao lugar de sacrifício, ao lugar de adoração, ao lugar onde eles prestariam culto a Deus, ao Monte Sião. Nesse aspecto, o tema desse salmo é unidade. Na adoração, a unidade é o elemento indispensável. É o contraponto a qualquer ideia de egoísmo ou disputa, né? O Salmo 133 revela a beleza da unidade de uma família natural, bem como da família espiritual, né? Inclusive,
como eu disse no início, alguns autores, né, alguns pesquisadores vão dizer que esse salmo revela uma perspectiva do autor sobre que as duas, né, o norte e sul, são dependentes um do outro, né? Que especialmente como o orvalho, né, que cai no Hermon. O Hermon é o norte, né, e o sul é Sião, né? É interessante que o Hermon é um monte onde o tempo todo tem neve, e à medida que a neve aumenta num período, no degelo, no outro período, no degelo, as correntes do sul aumentam, né? Então é basicamente assim, o êxito do norte também é êxito no sul. A ideia de que o povo, apesar de nesse momento estarem separados, mas eles não foram feitos para viverem separados, eles foram feitos para viverem unidos, porque um depende do outro. Eles não estão separados por uma questão divina, eles estão separados por uma questão de orgulho, de vaidade, por coisa desse tipo. Mas o pensamento, o desejo de Deus de que eles vivessem unidos é tão grande que geograficamente a geografia, né, aponta o quão um precisa do outro. A unidade é boa e suave. Nesse versículo, duas expressões destacam quão bom e suave. O salmista deseja demonstrar a beleza da unidade entre irmãos de uma família natural para animar a unidade espiritual da nação. Aqui devemos levar em conta que nem sempre é possível que os irmãos de carne habitem na mesma família. Passagens da Bíblia mostram isso a respeito de Esaú e Jacó, né? Gênesis 36, 6-8 fala sobre Esaú e Jacó, né? Que Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as almas de sua casa e o seu gado e todos os seus animais e toda a sua fazenda que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se a outra terra de diante da face de Jacó seu irmão, porque a fazenda deles era muito para habitar juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir, e Esaú é Edom. E o desentendimento entre Abraão e seu sobrinho Ló, né? Quando eles estavam nas campinas de Sodoma, eles também estavam na mesma situação em relação à pastagem para o seu gado, e Abraão então pediu que Ló deu a ele a preferência, né, para ele escolher o lugar para onde ir. Inclusive, ele: se você ir para a direita, eu irei para a esquerda; se você ir para o norte, eu irei para o sul; se você ir para o sul, eu irei para o norte. A ideia de Abraão: nós não teremos mais conflitos, porque onde você estiver, eu não estarei, né? Então, Ló então escolheu as campinas de Sodoma e foi habitar em Sodoma, e onde teve a trágica situação. Enquanto Ló fez uma escolha baseada no egoísmo, Abraão fez uma escolha baseada no altruísmo. E óbvio, Abraão era o homem chamado por Deus, mas isso também explica o sucesso de Abraão, que não era um homem egoísta. Quando irmãos vivem guerreando entre si, famílias inteiras sofrem. Entretanto, a força desse primeiro versículo reside exatamente em perceber que, se há degradação na desarmonia familiar, há beleza na unidade e harmonia entre irmãos. A família toda é abençoada, a paz e a harmonia predominam, bondade e suavidade têm lugar na família. A unidade. A gente precisa pensar, né? Tanto na comunidade como na família biológica, pensar em quais os elos que nos unem, né? Para que a gente possa viver essa harmonia, para que a gente possa conseguir perceber essa beleza, né? Essa harmonia entre os irmãos, para que a gente possa conseguir ver essa bênção, a paz de estarmos unidos. E é óbvio que olhando para o Salmo e na perspectiva de alguns autores sobre a dependência, um dos elos, né, que ligam os irmãos geralmente é a dependência. E nós precisamos entender que nós não somos seres tão autônomos, né?
nós somos mais contingenciais, nós dependemos uns dos outros. Nós temos relativa autonomia em alguma coisa, mas no geral nós somos contingenciais, nós dependemos uns dos outros, né? E nós temos que entender que nós somos dependentes uns dos outros. Tanto na família biológica quanto na família espiritual, nós precisamos entender que nós dependemos uns dos outros, nós não devemos viver afastados. Nós aprendemos com as experiências uns dos outros, nós nos levantamos das nossas quedas com a ajuda uns dos outros e assim por diante. Nós somos dependentes uns dos outros. Essa consciência ela precisa ser mais acentuada em nossa vida. E o professor pode explorar isso com seus alunos. Essa ideia de que o porquê que é bom estarmos unidos. Porque estarmos unidos, nós nos fortalecemos e desfrutamos do bem um do outro. Quem não gosta de desfrutar da bondade e da suavidade de um ambiente familiar, né? Isso aí. Essa imagem da unidade familiar deve transbordar para a unidade espiritual, pois o salmista espera que os peregrinos israelitas apliquem essa verdade ao subir unidos para adorar no templo. Todos devem ter o mesmo propósito, né? Unidade na perspectiva biológica e unidade na perspectiva espiritual, que aliás é importante isso, né? É muito importante isso. O profeta Oséias fala isso, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? Fica difícil a comunhão com Deus, fica difícil a comunhão com a família se não estiverem unidos no mesmo propósito, e nesse caso o propósito é adorar a Deus. Na realidade da igreja local somos irmãos espirituais em Cristo, e como é belo, bom e suave quando a unidade é a nossa realidade. Olha só, algumas coisas precisam ser ditas, né? O professor deve explorar isso com os seus alunos, que é importante para a convivência, né? A ética é a arte da boa convivência, né? Na maioria das vezes as pessoas relacionam ética e moral como uma coisa só, mas modernamente as pessoas, os estudiosos costumam fazer uma divisão. Moral é aquilo que você é quando ninguém está vendo, né? Você é uma pessoa moral, se você é uma pessoa que tem uma boa moral, então independentemente de quem esteja presente ou se não tem ninguém, você vai ser a pessoa certa, você vai ser uma pessoa certa, correta, vai fazer a coisa certa independentemente de quem esteja olhando ou talvez não tendo ninguém olhando. Se é certo é porque é certo, vai fazer o que é certo. Isso é moralidade. Ética é a arte de boa convivência. Ética é quando você convive com as pessoas de modo a produzir, a proporcionar harmonia. Isso é ética, né? Então nós precisamos aprender um pouco mais sobre essa convivência ética nas comunidades, né? Porque na maioria das vezes não, né? Eu creio que isso é um equívoco. Mas em muitas vezes, né? Há muitos atritos que são por mera inconveniência de pessoas que não têm o mínimo de senso ético, de convivência, de respeitar o espaço do outro, de respeitar a pessoa, porque muitas vezes tem pessoa que gosta de tagarelar, tem pessoas que gostam de conversar, de rir, outras não. Então as pessoas precisam respeitar esses espaços, precisam respeitar essas pessoas dentro do seu estilo, né? É óbvio que aquilo que é pecaminoso, deve ser rechaçado. Mas o que é um estilo, o que é um perfil da pessoa, muitas vezes tem gente que não tolera, que não sabe conviver e por isso gera atrito. Então, nós precisamos, como cristãos, nas nossas comunidades, aprender a conviver eticamente com as pessoas. É a arte de viver bem, é a arte de se relacionar, de respeitar o espaço do outro, de respeitar o intelecto do outro, enfim. O professor pode explorar isso com seus alunos, que para que nós tenhamos uma boa convivência, uma boa unidade, nós precisamos entender um pouco de ética e precisamos entender que ética é a arte da boa convivência. Nós precisamos respeitar o espaço dos outros, as pessoas precisam respeitar o nosso espaço e nós precisamos conviver de forma harmônica para o melhor da comunidade. Duas imagens, o óleo da unção e o orvalho do Hermon, né, são bastante importantes aqui. Davi, o salmista, usa duas imagens para falar a respeito do valor e da beleza da unidade. O óleo da unção e o orvalho do Hermon.
o óleo da unção sobre o sumo sacerdote. A consagração do sumo sacerdote acontecia apenas uma vez na vida dele e tratava-se de coisa santa. O perfume do óleo exalava todo o ambiente conforme ele escorria sobre o corpo do sumo sacerdote, sua cabeça e barba, bem como suas vestes. A comparação é clara, a unidade espiritual observada do ponto de vista de Deus é coisa santa, sagrada, que destila bom perfume, formosura e doçura em qualquer ambiente pela qual passar. Olha só que interessante, né? Eu vou ler o slide de novo. O perfume do óleo exalava todo o ambiente conforme ele escorria sobre o corpo do sumo sacerdote, sua cabeça, barba, bem como suas vestes. Qual a ideia? A união, ela é uma coisa que deve, né, perpassar todos os ambientes, todos os aspectos da comunidade. E isso é maravilhoso porque aonde há união, há um exalar, né, de coisa boa, de perfume bom, há um ambiente saudável. Onde há união, há um ambiente saudável, há um ambiente aconchegante, né? Há um ambiente perfumado, vamos colocar nessa perspectiva, onde é agradável ficar, né? Aonde há unidade, é por isso que a unidade entre irmãos é como óleo, né? O bom óleo, o bom perfume, né? Que exala, né? Que cobre todo o corpo, que traz aquela sensação de harmonia, que traz aquela sensação de leveza, de paz. Porque é terrível você estar num ambiente onde ele é hostil. É terrível, é extremamente desapontador, é extremamente desmotivador você estar num ambiente onde ele é hostil. E o professor deve explorar isso com seus alunos sobre essa questão de ter um ambiente saudável dentro da sua comunidade, dentro do seu ministério, da sua classe, né? Porque uma vez que tem um ambiente legal, a aula vai ser legal, né? A convivência vai ser legal, vai ser muito mais fácil, muito mais produtivo, vai ter muito mais aprendizado quando o ambiente for um ambiente bom, um ambiente perfumado, um ambiente bom de se estar, um ambiente legal para se estar. O Orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Do ponto de vista geográfico, o Monte Hermon está bem distante do Monte Sião. Estes ficam no sentido sul, aquele em sentido norte, né? Como eu disse, o Hermon no norte e o Sião no sul. O Hermon é cercado de uma região em que o sol é escaldante. Entretanto, por ser um monte bem elevado, seu pico sempre está coberto de neve, como você vê a imagem no slide abaixo. É o Orvalho do Hermon que levará frescor e vida à área de vegetação castigada pelo sol escaldante, até chegar ao monte de Sião, a morada de Deus Todo-Poderoso, onde ele ordena todas as bênçãos, o templo, né? Naquela época o tabernáculo. Assim é o amor fraterno, a unidade entre irmãos, né? Como eu falei lá no início, muitos expositores entendem, né, que a ideia ali de que os irmãos do sul não menosprezassem os irmãos do norte, né, que os irmãos do sul entendessem que há uma ligação entre eles, né, que os irmãos do norte entendessem que, apesar de toda a situação difícil também, mas eles eram importantes para o do sul, né? E quando houve a divisão das tribos, é óbvio que o salmo foi antes disso, quando houve a divisão das tribos, isso ficou muito evidente, né? Norte no sul. Infelizmente, a falta de sensibilidade israelita, né? A falta de sensibilidade do povo hebreu, acabou que houve essa ruptura, essa divisão, especialmente nesse aspecto norte e sul. Mas o Salmo desde antes já dizia para o povo de Israel: o norte e o sul não devem ficar separados, porque norte e sul dependem um do outro. O sofrimento se é apaziguado, né? A esperança aumenta por causa da existência do outro, né? Como foi dito aqui, enquanto que o Monte Hermon
com seu orvalho, com seu degelo. Quando ele começa a degelar, o Jordão começa a aumentar o volume, as Campinas do Sul começam a florescer, enfim. A ideia, é claro que nenhuma comparação ela é perfeita no seu aspecto total, mas aqui a ideia é o seguinte: existe uma conexão entre os irmãos que devem ser preservada, deve ser valorizada. Nossa conexão uns com os outros na nossa comunidade é Cristo, é a vida santa, é o amor ao próximo. Não pense que você é alguém na comunidade alheio aos outros, separado dos outros, que não é e nem pode ser. Nós somos membros do mesmo corpo. Ele traz frescor em período de sequidão, saúde em momento de enfermidade, conforto, alegria e vida para a família espiritual, né? Mais uma vez, Atos 2,46 nos fala sobre vivermos unânimos em todos os dias. Segundo tópico, unidade para a fidelidade e frutificação. Unidade na igreja. Da mesma forma que o salmista desejava que a nação compreendesse o valor, a beleza e a importância da unidade espiritual, nosso Senhor desejou a perfeita unidade de sua igreja, né? João 17 e 20, a oração sacerdotal. O Senhor Jesus não só desejou isso, ele orou por isso. Essa oração tem uma perspectiva futura a respeito dos que hão de crer em mim. Nosso Senhor sabia que a unidade é boa e suave. A sua igreja não pode renunciar a ela. Enfim, nós já falamos sobre isso, né? Mas é importante que o professor sempre explore essa perspectiva na sua classe sobre a necessidade do ambiente saudável, ambiente legal. Porque às vezes há tanta evasão na escola bíblica, que muitas vezes a escola bíblica é chata. Sim, gente, a escola bíblica muitas vezes é chata, não é dinâmica, não tem participação, não tem um lanche, não tem uma dinâmica, não tem uma brincadeira, não tem uma descontração, não tem um momento de lazer. Quantas vezes eu, como professor da classe de jovens, saí da igreja, do templo com os meus jovens e fui na casa de algum jovem que estava faltando, fazer a escola lá. Às vezes saí para ir fazer a ministração em um outro lugar, um ambiente que não fosse do templo, para que os alunos estivessem mais distraídos, né, mais relaxados, para poder fazer uma absorção com elementos extra templo, enfim. Muitas vezes o ambiente é chato porque também é pragmático demais, porque também é engessado demais, enfim. Nós precisamos, como comunidade, desenvolver essa habilidade de transformar o ambiente em um ambiente confortável, um ambiente agradável. As pessoas precisam gostar do ambiente. E eu não estou dizendo que gostar do ambiente é ser um ambiente permissivo, é ser um ambiente pecaminoso, dando lugar para a carne das pessoas. Não, é amor, é compreensão, mas é também correção, é ensinamento, é algo que o corpo necessita e que a alma também necessita. Nós precisamos aprender a unir isso e precisa-se criar um ambiente que seja mais atrativo nas escolas. A unidade começa em Deus. Como Davi tomou o exemplo da consagração do sumo sacerdote e do orvalho do irmão para representar a bondade, a suavidade e a unidade, exalam, nosso Senhor tomou o seu relacionamento com o Pai para que a igreja estivesse unida ao Pai e ao Filho, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. Sabe o que é muito poderoso isso aqui? Jesus está dizendo que a unidade da comunidade faz Deus conhecido à comunidade externa, né? Aqui, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando eles estiverem unidos como um só, o mundo vai crer que o Senhor me enviou, Pai. Olha só que coisa poderosa. Se a comunidade vive unida, então as pessoas fora da comunidade, a sociedade vai olhar para a comunidade e dizer: ali tem Deus. Esse povo realmente segue Deus, né? Mas como o próprio Jesus disse, se uma casa está dividida, ela não subsiste. Se uma casa vive em pé de guerra, em briga, né? Como disse a história, né, de um certo pregador, que uma
Um pai de família colocou na sua casa uma placa: essa casa pertence a Deus. Mas ali vivia em pé de guerra. Era briga todo dia. E um dia alguém passou e ouviu aquela briga e ficou, pensativo. Outra vez passou novamente e recorrentemente passava ali e tinha briga. Ele então disse assim: olha, a casa até pode ser de Deus, mas foi alugada para o diabo, porque a guerra está travada ali dentro, a briga todos os dias. Então a gente não pode viver dessa forma. A unidade é importante para que Deus seja conhecido na sociedade. Isso é elementar, gente. Nós precisamos ter um ambiente saudável, alegre, um ambiente de amor, de união, de comunhão, para que a sociedade veja Deus na comunidade. Nessa perspectiva, a unidade entre irmãos não é possível sem um verdadeiro relacionamento pessoal com Deus. Então, a comunidade cristã, a nossa congregação local, ela nunca vai ter um relacionamento uns com os outros saudável se Cristo não for o elo. Se Cristo não for o elo que nos liga um ao outro. Se o elo que nos liga um ao outro for o desejo financeiro, apenas necessidade psicológica, sentimental, isso fatalmente, cedo ou tarde, vai falhar. Mas se nós estivermos unidos por causa de Cristo, isso vai perdurar para a eternidade. Unidade entre irmãos. Com os irmãos espirituais, nossa unidade deve ser à luz da unidade do Filho com o Pai. Eu dei-lhes a glória que há em mim, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos. Como eu acabei de falar, o que nos conecta, o que nos liga é Cristo. Nada além de Cristo vai nos manter unidos. Assim seremos aperfeiçoados por Cristo nessa relação fraternal em nome de Cristo. O nosso crescimento, a nossa unidade, o nosso relacionamento comunal, a vida da comunidade, da congregação local, ela será saudável se for por causa e em torno e em Cristo. É uma unidade que começa em nossa união espiritual com Cristo, onde a Bíblia diz que somos um corpo e Cristo o cabeça, 1 Coríntios 12:12. Um edifício cujo fundamento é Cristo, 1 Coríntios 3:10 e 11. Com base nessa verdade, somos chamados a perseverar em unidade, como a igreja em Atos dos Apóstolos. E perseverava unânime todos os dias no templo e partia o pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, como bem diz aqui o comentarista, com base nessa verdade, somos chamados a perseverança e unidade com a igreja, como a igreja em Atos dos Apóstolos. E como isso acontecia em Cristo. Assim sendo, a ideia de uma igreja local dividida, isto é, família espiritual, não tem origem em Cristo nem em sua palavra. A ideia de uma juventude divorciada de uma profunda convivência cristã na igreja local não tem rastro algum na palavra de Deus. Essa convivência se dá por meio de alguns elementos bem concretos que, segundo o que lemos na palavra de Deus, são bem claros: a doutrina, a piedade e o serviço. Nós precisamos estar unidos e reunidos. Doutrina, celebrações, encontros, estudos bíblicos, piedade, serviço, vida de serviço, ajuda um ao outro, trabalho de evangelismo, oração, enfim, todas essas coisas devem nos unir, e tudo isso só será possível em Cristo. Se você for fazer qualquer destas coisas com o objetivo pessoal, não vá, você vai atrapalhar. Mas se você faz isso em nome de Cristo, pode ter certeza que vai ser glorioso. A unidade deve levar em conta o que temos em comum, ou seja, cremos na mesma fé, praticamos a mesma piedade e prestamos o mesmo serviço a Deus. Terceiro tópico: elementos da unidade da igreja.
Unidade na doutrina. O Novo Testamento apresenta a doutrina como elemento importante da unidade cristã e perseverava na doutrina dos apóstolos. A doutrina são os ensinamentos centrais da palavra de Deus, né? Nós podemos divergir em algumas práticas, né? Nós podemos divergir em alguns métodos, nós podemos divergir em liturgia, nós podemos divergir na cor do templo, no formato do templo, nós podemos divergir na ênfase, né? Nós podemos divergir na ênfase quanto aos dons ou não, mas nós não podemos divergir na doutrina. Eu não posso ter comunhão com uma pessoa que não acredita na Bíblia. Eu não posso ter comunhão. Eu posso ter respeito como cidadão, como ser humano? Sim. Né? Eu tenho que ter respeito, eu tenho que amar essa pessoa, mas eu não vou concordar com ela e não posso ter comunhão com ela. Não posso congregar no mesmo lugar, eu não posso ficar numa comunidade onde ela não tem, por excelência, a Bíblia. A doutrina aqui, ou o ensino, é o ensino de Jesus em seu ministério e quando por ocasião de sua aparição aos apóstolos durante 40 dias após ter ressuscitado. Todo esse ensino foi transmitido aos apóstolos e estes transmitiram à igreja. Esta, por sua vez, tem o compromisso de preservar essa herança apostólica recebida diretamente de Jesus. Nesse caso, os jovens da Igreja de Cristo devem ter uma consciência doutrinária. Que, aliás, eu recomendo, que é uma coisa que eu fiz e eu recomendo, é que todos façam um estudo sobre doutrinas. Estudem. Procure um curso, ou o EBD em Foco tem aqui um curso sobre doutrinas. É importante você conhecer a doutrina da encarnação, a doutrina da crucificação, a doutrina da ressurreição, a doutrina do arrebatamento. Essas coisas são fundamentais para a nossa fé. Muitas vezes não estudamos sobre isso, mas nós precisamos estudar. Precisamos ter um conhecimento acentuado e coeso das doutrinas bíblicas. Porque quando nós não temos isso, nós não podemos ver a comunidade fortalecida. A comunidade se fortalece pela doutrina da palavra de Deus. Não por acaso o apóstolo Paulo falou a respeito da perseverança na doutrina ao jovem Timóteo. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, permanece tranquilo que aprendeste naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente sabendo de quem o tens aprendido. Antes de pensarmos em fazer algo, é preciso pensar corretamente em algo. Nesse sentido, precisamos acessar intelectualmente a doutrina da palavra de Deus. Isso é muito, muito importante. O professor explore isso com seus alunos. Essa frase aqui é sensacional. Antes de pensarmos em fazer algo, é preciso pensar corretamente em algo. Eu sempre falo isso na igreja. Se nós começarmos errado, terminaremos errado. A premissa errada leva à conclusão errada. O modo de pensar equivocado sobre algo nos levará a uma prática errada. É por isso que precisamos estudar as doutrinas, conhecer as doutrinas, pensar corretamente sobre as doutrinas, para então praticarmos corretamente as doutrinas. A doutrina fala ao nosso intelecto, à nossa razão, por intermédio do Espírito Santo. Deus nos deu essa faculdade cognitiva para conhecer as suas verdades. Segundo, unidade na piedade. Não basta apenas conhecer a doutrina correta, é preciso amar e viver a doutrina de Cristo, seu ensino e sua vida. O cristianismo bíblico tem como base uma pessoa, Jesus Cristo, que foi crucificado, morto, sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Nesse sentido, é preciso relacionar-se com essa pessoa, Jesus Cristo. É óbvio, né? Mas o slide anterior aqui é importante. Não basta apenas conhecer a doutrina correta, é preciso amar e viver a doutrina de Cristo, seu ensino e sua vida. Não basta conhecer a doutrina correta, mas é um caminho, o caminho certo é conhecer a doutrina correta. Você começa conhecendo a doutrina correta. Porque se você não começa da forma correta, você termina errado. Não tem como você parar na cruz adorando Jesus se você não conhece a doutrina, se você não tem noção da doutrina. Não tem como você ter esperança na salvação se você não tem conhecimento das doutrinas.
É preciso, é óbvio, como diz o comentarista, não se restringe a conhecer as doutrinas, mas começa pelo conhecimento das doutrinas. E isso acontece por meio da prática da vida piedosa, como contemplamos na primeira igreja em Atos 2:42. Quando exercemos a piedade por meio das disciplinas da oração, do jejum, da leitura devocional da Bíblia, das presenças regulares aos cultos e reuniões de oração da igreja local, estamos desenvolvendo um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E esse relacionamento, ele será mais saudável, ele será mais coeso, ele será melhor quando for norteado pela doutrina, pela verdade bíblica, por aquilo que Jesus ensinou, não pelas concepções naturais, filosóficas que os homens desenvolvem. Então, passamos a amar o que compreendemos intelectualmente. Assim, experimentamos de maneira concreta que a palavra de Deus é a verdade que traz sentido para a nossa vida. Sempre buscando compreender as doutrinas. Repito mais uma vez, professor, explore isso com seus alunos. Desperte seus alunos. Professor, se o senhor não fez, professora, o curso sobre doutrinas, faça um curso sobre doutrina. O EBD em Foco tem esse curso. Faça, se esmere nisso para a sua vida como docente, para a sua vida como cristão. Isso é importante. Estude sobre as doutrinas para que a sua prática seja excelente. Unidade no serviço. Devemos conhecer a doutrina de Cristo, amar a pessoa de Cristo e praticar o que ele ensinou. Aqui nos referimos à prática das boas obras em favor do próximo, como acontecia na unidade da Igreja Apostólica. Isso aqui é muito substancial, importante que o professor se detém nisso aqui. Devemos conhecer a doutrina de Cristo para então amar a pessoa de Cristo e praticar o que ele ensinou. Nós precisamos conhecer as doutrinas, as doutrinas substanciais da Bíblia, como eu já falei, a encarnação de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a doutrina do pecado, da salvação, enfim, nós devemos estudar essas coisas, nos esmerar nessas coisas, para que assim nós possamos então conhecer Deus, conhecer Jesus. A doutrina de Deus, por exemplo, na nossa comunidade nós estamos estudando sobre a doutrina de Deus, os atributos de Deus, como amar e adorar o Deus, se nós nem conhecemos Ele. Então, doutrina, irmãos, estudem as doutrinas, que você vai aprender quem é Deus, quem é Jesus, e então, por consequência, aprender a amá-los, aprender a adorá-lo, partilhar os bens para suprir a necessidade de uma pessoa, como resultado da compreensão do conteúdo transmitido pelos apóstolos e do amor despertado pelo relacionamento com o Senhor, era uma marca da igreja de Atos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Mas por causa da palavra, da doutrina, do conhecimento real, verdadeiro, eu fico espantado com irmãos que não lêem Bíblia, que não participam das escolas bíblicas. Eu fico espantado com a robustez espiritual dessas pessoas. Isso não pode ser real. Não é possível que essas pessoas que não lêem Bíblia, não estudam, não procuram, não se dedicam ao conhecimento da palavra de Deus, tenham uma vida espiritual saudável. Isso é impossível. É uma bênção quando há unidade entre os irmãos com a finalidade de suprir as necessidades de nossos irmãos. Certamente você deve conhecer alguém em sua igreja que precise de uma mão estendida. Assim, a juventude cristã é chamada para servir ao próximo em unidade como consequência de pensar corretamente o que Jesus ensinou. Isso é fundamental. Pensar corretamente, já falei e vou repetir, a premissa errada leva a conclusões erradas. Você precisa ter as premissas certas, o pensar correto sobre Deus, sobre sua palavra. Isso é substancial, é importante. Entender as doutrinas, entender o que a Bíblia realmente ensina, o que é o ensino geral e ensinos mais restritos da Bíblia, as doutrinas gerais e as doutrinas mais específicas. Isso é importantíssimo, como consequência de pensar corretamente o que Jesus ensinou, de amar a pessoa dele e por isso fazer o que ele ordenou. Portanto, pensemos na mesma doutrina, amemos a mesma pessoa e pratiquemos o que Jesus nos ensinou. Conclusão. O Salmo 133 nos ensina a beleza da unidade entre o povo de Deus. A unidade espiritual é como um perfume que exala seu doce aroma em todos os ambientes. Nosso Senhor espera que você exale esse aroma por meio da unidade. Nada é mais incrível do que uma juventude unida na casa do Evangelho.
na causa do Evangelho. Como Deus se agrada de uma juventude que pensa na mesma doutrina, ama a mesma pessoa e faz exatamente o que Jesus ordenou que fizesse. Muito bem, estamos chegando ao final. Só lembrando, você que faz uso dos slides produzidos pelo BD em Foco, tire uma foto de você ministrando e nos envie. Pode ser pelo nosso Instagram ou o nosso WhatsApp. Muito bem, então acesse www.bdemfoco.com ou nos envie uma mensagem para o 94984092869, que nós estaremos à disposição de cada um de vocês. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.